1 Pedro 1, Pedro fica no Novo Testamento. Se você tiver alguma dificuldade, é mais fácil você abrir no Apocalipse, você vai retornando, e aí você chega rapidinho no 1 Pedro, Apocalipse, depois tem, se não me engano, eu não sou bom na marcha reta, como eu já falei para vocês, tem João, tem Lucas, só na Bíblia, carro é que eu sou. 1 Pedro, todo mundo encontrou? O pessoal está ficando de pé, então já fica de pé só um pouquinho, quem pode, quem não pode, 1 Pedro, versículo 22, primeiro diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por mais essa oportunidade, Deus, que nós temos de estar aqui hoje para falar a respeito da Tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa falar com a gente, Pai. Nós precisamos de Ti, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eu te peço que pelo Teu poder, Pai, o Senhor me use para falar uma boa palavra aos nossos corações, aos corações dos nossos amados. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir o Senhor falar. Nós estamos aqui porque nós aqui sabemos que o Senhor se faz presente. Não estamos aqui simplesmente para gastar o tempo da nossa vida, do nosso domingo, no dia de hoje. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja com a gente. Desde já eu oro, agradecendo por todas as coisas. Amém e amém. Senta um pouquinho, gente. Gostaria que você repetisse o título da pregação hoje. Diga assim, voz alta: aprender, contar, existência, com sabedoria. Vamos repetir? Aprender, contar, a existência, com sabedoria. Amém. O tema que eu quero falar com os irmãos hoje, a minha proposta aqui hoje, nessa manhã, como será os 2 cultos, é falar a respeito de um tema que o Espírito Santo ele me incomodou de verdade essa semana toda. Para ser mais exato, não foi nem só essa semana, mas na outra semana, quando o pastor Ivaldo era o responsável por dirigir o culto que está chegando aqui, que o Espírito Santo ficou falando comigo no meu coração a respeito desse texto e a respeito deste tema que eu vou falar hoje com os irmãos. E de verdade eu entendi que Deus queria que a gente falasse a respeito, porque isso ficou no meu coração todo o tempo. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, ele é um tema que a gente não gosta muito de falar a respeito. A maioria das pessoas, elas na verdade, elas parecem ter um escudo quando se fala a respeito dele. A maioria das pessoas, na verdade, eles não gostam nem muito de pensar a respeito desse tema. A maioria das pessoas, elas preferem viver e conviver com a vida, na existência, como se isso não existisse mesmo. Eu vou ser sincero para você que, na verdade, a gente tem até uma impressão que isso não existe. O apóstolo Pedro, quando ele escreve esse texto, quando ele fala, principalmente no versículo 24, quando ele faz referência à carne
E a carne que Pedro se refere aqui somos nós, como ser humano, como pessoa, como gente. O apóstolo Pedro, ele não tem a intenção, pelo menos assim, olhando a priori, de realmente falar a respeito disso de uma maneira enfática. Mas pelo contrário, Pedro, ele simplesmente está fazendo uma comparação. E a comparação que Pedro quer fazer, o desejo de Pedro aqui, quando você lê o texto, é que Pedro, ele quer colocar um pedestal muito acima da vida humana a palavra de Deus. E aí Pedro, então, ele coloca aqui que ele começa a valorizar e acentuar a palavra de Deus de tal modo que ele faz uma comparação com aquilo que se vê, com aquilo que se enxerga, com aquilo que a gente sempre está olhando, não só no olho de alguém, do outro lado, mas quando a gente olha para dentro da gente mesmo, quando a gente olha no espelho e a gente vê a nossa imagem refletida, e a gente percebe que existe ali um ser humano, uma pessoa viva, uma pessoa que pensa, que respira, que chora, que se alegra, que dança. O Maiara está falando aqui desse projeto, mas que na verdade é uma pessoa tão limitada, com a sua força tão pequenininha diante daquilo que Pedro coloca como palavra de Deus. E aí Pedro diz assim que a carne é como a erva, e toda a glória da carne é como a flor da erva, e ela seca, ela acaba, ela murcha, ela termina, ela se esgota. E aí Pedro, por outro lado, ele diz assim que a palavra de Deus, pelo contrário, a palavra de Deus, ela subsiste de modo eterno, ela é eterna, porque ela é palavra de Deus, e palavra de Deus não morre, ainda que o mundo termine, ainda que toda a existência humana venha se acabar, a palavra de Deus, ela permanece. É isso que Pedro está falando. E essa comparação que Pedro fala é essa. A glória foi-se embora, ela termina, ela se esgota, ela acaba, e toda aquela história que você tem de vida fica simplesmente registrada na história. Enquanto existiu uma mente humana que conviveu com você, que lembra de você, ele fala de você, mas se outrora vier uma outra geração que nunca, aliás, outra não, se na porventura vier outra geração que nunca te conheceu, você fica no esquecimento. Tal qual José, quando disse que o faraó que morreu, e entrou outra geração de faraó que não se lembrava da história de José e que escravizou o povo de Deus. O tema que eu quero falar hoje é a respeito da nossa existência tão pequenininha, tão fragilizada pelo domínio e pela força do pecado. O tema é exatamente isso. Agora, a prova de que ninguém gosta de pensar nisso, eu estou até evitando usar o nome dela aqui, mas você sabe o que eu estou falando. Não é porque eu tenho medo, não, é para não chocar muitos irmãos, porque eu fiquei meio chocado com o que Deus estava falando comigo, mas Deus insistiu tanto. Mas a prova que, na verdade, ninguém gosta de falar a respeito disso, é que um dia, eu me lembro que eu estava com um amigo, um cristão da igreja adventista, que estudou comigo no ano de 2000, e um dia batendo papo a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito da existência humana, do tempo tão curto que se tem para viver. E ele dizendo a respeito do fato de ninguém se adaptar com ela, ninguém aceitá-la, ninguém saber conviver. É uma coisa que fere, é uma coisa que machuca, é uma coisa que vem para cima de um modo tão absurdo e tão forte. Que ele disse assim, uma coisa que eu nunca mais esqueci. A prova de que a gente não gosta disso, de falar disso, de viver disso, de pensar nisso, é porque o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Portanto, a morte ela é um corpo estranho na gente. Aquilo que Paulo chama de aguilhão, que é como se fosse o ferroar de uma abelha, e ele é doído. Na verdade, a gente não foi feito para conviver com isso, porque a gente não foi feito para morrer. E a prova disso também, eu me lembro que no ano passado, eu estava batendo papo com a minha esposa, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a pensar nela, por incrível que pareça. Ou pelo menos a gente começa a pensar em preparar alguma coisa para que ela aconteça de uma maneira não tão traumática para a gente, para quem fica.
Estava eu e a Valéria conversando lá na cozinha a respeito de comprar um terreninho no cemitério. E eis que surge o meu filho Guilherme, que toca ali, chegou e falou: pô, que conversa fiada é essa? Mais ou menos isso. Que papo bobo é esse que vocês estão tendo na minha cozinha? Porque na verdade ninguém quer aceitar isso. Ninguém quer conviver com isso. Porque a gente, na verdade, não consegue pensar, conceber uma coisa dessa. Em 2015, iniciou para algumas pessoas convivendo com isso. Nossa irmã Helena partiu no primeiro dia de ano, 2015. Só que ninguém quer pensar isso. Agora, o que eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, isso não pode nos remeter ao desespero. Cristão que é cristão de verdade, que conheceu Jesus, ele não pode ser remetido ao desespero quando ele se vê e pensa nisso. Porque promessas não faltam. A primeira promessa que eu nunca me esqueço, que ela é muito viva no meu coração, é do Salmo 23. Quando Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Outra coisa que a gente aprende é uma outra promessa, quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, e ele chega para Marta, para Maria, as duas irmãs, e diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que ele esteja morto neste mundo, ele viverá, porque ele crê em Deus. Jesus também, quando ele se apresenta naquele grande texto, que ele diz que você sabe de maneira adequada: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas antes de chegar no texto 6, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu teria dito a vocês. Mas eu vou preparar lugar, para que aonde quer que eu esteja, vocês um dia estejam comigo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do aguilhão, ele diz assim no capítulo 15 de Coríntios, no versículo 54: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E Paulo ainda diz: aonde está a morte? Aonde está a tua vitória? Aonde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. A morte, ela tem como se fosse a força de uma... Para você entender, o aguilhão da morte é como se fosse a abelha. A abelha, ela pica e ela morre depois que ela pica. A morte picou. Ela pode ter sido o aguilhão na vida de Jesus, mas ela morreu. Mas Jesus vive até hoje. E a vida eterna é para nós até hoje. Eu poderia aqui, gente, multiplicar os exemplos para falar a respeito de textos que são promessas para a gente, que a gente não deve temer a morte. Mas o que é curioso é que quando alguém começa a falar a respeito disso, isso soa como um desrespeito à vida. Quando alguém começa a falar alguma coisa, planejando alguma coisa, que coisa mais maluca é essa? Mas o apóstolo Paulo disse assim: porque para mim, o viver é Cristo. E olha, a capacidade de vida deste homem, que compreendeu que viver nesse mundo simplesmente é um viver curto, mas que todavia pode ser um viver cheio de energia, cheio de alegria e cheio de coisas boas para se fazer a respeito de Deus e para Deus e para as pessoas. E Paulo disse o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz assim: eu prefiro estar mil vezes, de forma incomparável, estar com o Senhor do que estar aqui. Mas se no meu viver aqui ainda produzir fruto na carne, então eu fico, e por causa de vocês eu fico. Mas eu não tenho medo nenhum de morte. Paulo também diz assim: combate o bom combate, a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam Jesus. Mas falar de morte, falar de final de existência, parece que soa na cabeça da gente como alguém que é depressivo, alguém que só pensa em coisas, ou nas coisas que
pequenas, alguém que chegou num estágio de vida que não tem mais a alegria de viver, então ele pensa nisso. É a nossa mente que pensa assim. Nós somos condicionados a pensar assim, achando que só pode pensar num plano, num planejamento, numa coisa, uma outra vida que é uma realidade incontestável. Você pode dizer que eu estou falando a maior besteira hoje do mundo, nesse culto de 2015, mas eu digo para você, é uma verdade incontestável, que você não tem como dizer não, porque isso ocorrerá com todos. Agora o que depende é como vai ser essa transição. E quando alguém começa a pensar nisso e viver a vida que não que ele pense em morrer, não que ele pense em tirar a vida, pelo contrário, mas ele traça uma meta vivendo para Deus, existindo para Deus, sempre vivendo para Deus de um modo que a vida dele tem sentido e que ele ama a vida, mas que acima de tudo ele não ama as coisas da vida, mas ele ama aquilo que Deus deu. E aí as pessoas acham que essa pessoa é depressiva, mas não é. Tem gente que pensa assim, que alguém que pensa a respeito disso é quem não tem o que fazer. Mas eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, Deus tem expectativa para ti em relação a gente, em relação à vida, em relação à morte. O Salmo 90, versículo 12, por exemplo, que você consegue citar o decor e você se recorda dele, ele fala assim que ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que eu encontro sabedoria no teu vida, eu encontro coração sábio. Agora, a sabedoria, ela nos conduz a Deus. E quando eu sou conduzido a Deus, eu sou automaticamente conduzido à vida eterna. O fato é um só, meu irmão. Você não é imortal. Eu disse isso aqui terça-feira, nós somos mortais. Mas eu quero dizer para você uma coisa, nós somos eternos. Somos mortais, mas somos eternos. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, que foi um texto que eu já preguei aqui no ano passado, ano retrasado. O Senhor, ele usa o escritor para dizer o seguinte, que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Tudo que Deus faz é belo, tudo que Deus faz é maravilhoso, tudo que Deus faz é lindo. Tudo Deus fez no seu tempo, da maneira correta. E tudo também que Deus fez, uma das coisas que Deus fez, melhor dizendo, foi colocar a eternidade no coração do homem. É esse desejo de saber o que vai acontecer, o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro, mas é a eternidade, a noção de eternidade, porque o homem foi feito para viver eternamente. Falando dessa experiência que todo mundo acha traumática e realmente de fato ela não é, por conta do peso do pecado, mas sobre um aspecto de aprendizado de vida, gente, que desemboca nessa sabedoria que Pedro me ensina com esse texto. Eu vou ser rápido aqui nessa história, até porque hoje é tudo Santa Ceia. A primeira lição que Pedro me ensina, a primeira coisa que Pedro nos mostra, eu vou pedir para o Roberto colocar aí no telão, por favor, é que a estrada de preparação para a eternidade, ela passa pelo caminho da obediência da verdade. Agora é lógico que eu estou falando da eternidade com Deus, é lógico que eu estou fazendo referência dessa eternidade com o Pai, porque eterno todos somos, eterno qualquer um de nós, e não qualquer um no sentido pejorativo, ele é eterno. Agora, essa estrada de preparação para a eternidade que passa pelo caminho da obediência da verdade, eu estou dizendo de uma eternidade com Deus. E uma vez perguntado por um cristão que liderou a batalha contra a escravidão do Império Britânico, uma senhora perguntou assim para ele: meu filho, como é que vai a sua alma? E esse homem respondeu para aquela mulher: poxa, eu nem me lembrava que eu tinha uma alma. Parece ser um negócio tão estranho, mas a verdade é que muitas vezes nem você lembra que você tem uma alma. Nem eu lembro que eu tenho uma alma. A gente fica tão misturado com aquilo que a gente convive, aquilo que a gente esquece que a gente tem uma alma. Na Bíblia Sagrada, a palavra alma ela é usada, muitas vezes ela pode significar vida, pessoa. Então o que Pedro
ensinando aqui que nessa obediência de verdade, olha o que ele diz no versículo de número 22, que é o texto que eu li, 1 Pedro no capítulo 22, no capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a vossa alma, ou seja, ele fala assim, purificando a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, fingido amai-vos de coração uns aos outros, porque vocês foram regenerados. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte, que quando eu obedeço à verdade, e ele vai dizer isso mais para frente por conta da palavra de Deus, e ele fala no versículo 23, que você foi regenerado não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, e que vive eternamente, ela vive sempre, sempre viverá. Então Pedro está dizendo o seguinte, eu obedeço à verdade, eu estou obedecendo à verdade, aí eu tenho a minha alma purificada. E quando Pedro fala de alma purificada, Pedro está dizendo que a minha vida se torna melhor. Pedro está dizendo que a minha existência se torna mais produtiva. Pedro está dizendo que a minha existência ela começa a caminhar numa direção que me leva a caminhar nessa direção de sabedoria, de olhar para os dias incontados, de achar que não simplesmente eu sou um ser eterno nesse mundo e viver de uma maneira totalmente responsável, como se eu não fosse prestar conta de nada, mas pelo contrário, quando eu começo a trilhar um caminho de obediência à verdade, isso começa de uma maneira muito natural e purificar a vida de tal modo que a minha vida muda, a minha existência ela é transformada. Pedro diz exatamente isso, eu começo a caminhar na plenitude de Deus. Tem gente que acha que isso é cabeça de gente bitolado, de gente fanático. Meu irmão, mas Deus tem expectativa em relação a você. E se você acha que a expectativa que Deus tem em relação a você é você vir todo final de semana, ou toda terça, ou toda quinta assistir culto simplesmente e viver aquela vida de religiosidade, esquece, isso apaga da tua memória. Mas o que Deus tem expectativa em relação a você é que a plenitude do Senhor habite a tua alma, habite o teu ser, de tal modo que você diga assim, a minha vida mudou, transformou-se. Porque aí você começa a entender que você é um ser eterno e que a sua vida aqui na terra é uma passagem, mas é a passagem melhor que existe. Porque você começa a aprender a viver com sabedoria, porque você foi regenerado de uma semente, não da uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível pelo poder da palavra. A segunda lição que o texto nos mostra aqui é que a estrada da preparação para a eternidade passa pela via do amor. Não tem como você ir para a eternidade com Deus sem amor. Pedro fala de amor fraternal, Pedro fala amai-vos de coração, Pedro fala amai-vos de modo ardente. Então essa questão do amor ela serve como um parâmetro para que se julgue. Tal qual uma empresa que tem lá os seus objetivos e quando você vai ter que prestar contas, você fica listando o que foi, o que você fez, o que deixou de fazer. O que Pedro está dizendo que esse amor, essa vida em amor que você vive fraternal, ardente, se entrega ao amor, isso aqui serve de parâmetro para saber se você está direcionando a sua existência para a eternidade de Deus. Agora, novamente, isso fica claro que isso é possível mediante a palavra de Deus. O poder da palavra que penetrou em nós e fez toda a diferença em nós. Engraçado que, eu não sei nem se a palavra é engraçado, mas tem muita gente que tem medo de morrer. E se eu levantasse aqui e disse para você levantar a mão que tem medo de morrer, muitos de vocês levantariam a mão, ou se não levantariam, não levantariam por conta de vergonha. Mas que tem medo. Não sabe o que vai acontecer do outro lado. Mistério. Ninguém sabe. Só sabe quem foi. Ah, pastor, mas quem foi? E aí, já foi. Teve um que foi e voltou. Paulo fala que ele foi até o terceiro céu e coisas que não dá para relatar a um humano. A um humano não consegue conceber o que Paulo viu. Agora, o que é interessante é que a Bíblia fala assim que o amor lança fora todo medo. 1 João, quando ele escreve a sua primeira carta, João fala assim que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora
O medo, ora, o medo produz tormento. Agora aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor. Então Pedro está dizendo o seguinte, João está dizendo o seguinte: eu não tenho necessidade de temer, se eu sou aperfeiçoado no amor, se eu vivo em amor, se a minha vida é na obediência da palavra, eu sigo não simplesmente a palavra no sentido que é o meu prazer, eu faço o que eu acho que eu interpreto, mas eu sigo de verdade, e eu respeito, e eu vou em amor, como Pedro está dizendo aqui, que eu tenho que ir em amor. O amor lança fora o medo, e aí o medo de morrer não existe mais. Porque o que você sabe é que ainda que você morra, ainda que você esteja morto, aqui você viverá, porque foi Ele que disse, foi o Mestre que disse, foi Jesus quem disse. Então não tem motivo para temer. O que tem motivo é para viver sério, gente. O que tem motivo é para entender que a vida é uma coisa séria, não é uma brincadeirinha. E eu tenho que viver em amor, porque o amor lança fora o medo. Jesus disse assim: quem ama ao seu irmão, quem diz que ama o seu irmão, não, quem diz que ama a Deus, melhor dizendo, perdão, e não ama o seu irmão, permanece na morte. Porque é impossível amar a Deus e não amar o irmão. A última lição que Pedro nos mostra em relação a essa questão da eternidade é que a estrada a preparação para a eternidade passa pelo caminho da consciência, que nesta vida nós somos mortais, mas eu sou eterno. É isso que eu tenho que saber. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz, ou traz a capacidade de a gente experimentar em nós e cumprir aquilo que o Salmo 90 no versículo 12 diz, que eu já citei aqui. Ensina-me a contar os meus dias de uma tal maneira que eu encontro o coração sábio. Viver é maravilhoso. Viver é dom de Deus. A vida é muito linda, mas essa perspectiva, para quem encontra Deus, se torna muito melhor. Porque se você chegar para um cara que passou a noite inteira hoje aí na night, que saiu com algumas garotas, e dizer para ele assim: olha, a vida é essa aqui na igreja, ele vai dizer para você: pelo amor de Deus. Ele só não vai falar o sangue de Jesus tem poder, porque ele faz isso, não é da expressão dele. Porque ele vai dizer: a vida é linda, a vida é para se viver, a vida é para... Agora, eu quero dizer para você, Jesus, a vida é linda mesmo. É dom de Deus para você viver. Deus te deu. Agora, para aqueles que encontram Deus, ela se torna mais linda ainda. A gente não pode esquecer que a gente tem uma alma. Você tem uma alma que sente, que chora, que se alegra. Você não pode esquecer que você é mortal. E você também não pode esquecer que você é eterno. E o principal, você não pode esquecer que Deus tem muitas promessas para você. Para concluir, terminar, essa consciência de Pedro, lembrando a transitoriedade da nossa vida, ele faz com que a gente comece a refletir, que a gente comece a pensar, que a gente comece a entender que eu preciso, em nome de Jesus, purificar a minha alma. Vir para a igreja só não resolve nada. Eu tenho que purificar a minha alma. Outra coisa que Pedro nos mostra é que eu tenho que lançar numa existência de amor. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor aperfeiçoa tudo. E principalmente o amor lança fora todo medo. Pode vir, e os meninos também podem vir. E por último, o que Pedro nos mostra é que nós somos eternos. Que a gente vai passar a eternidade com Deus. Ou a gente vai passar a eternidade de outro lado. E que isso depende da maneira que a gente vive. Na sua cabeça um pouquinho, eu vou fazer uma oração bem rápida. Senhor Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra não é uma palavra que produz coceguinha na alma. Não é uma palavra que faz a igreja dizer aleluia,
Louvado seja Deus. Ela não é uma palavra que produz talvez aquele sentimento de alguém sair gritando: aqui eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas ela é tua palavra, Jesus. E ela é verdade, ela é verdadeira mesmo. Muitos talvez não compreendem essa palavra hoje, mas eu quero dizer para o Senhor que eu a entendi muito bem. Eu entendi muito bem o que o Senhor quis falar no meu coração. Quero te pedir, Senhor, que a minha vida seja um exemplo, Pai, para as pessoas que me olham. Que as pessoas que me olharem e sabem que eu sou evangélico, que eu sou pastor, que eles possam, na verdade, ter motivos para glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, e não dizer que eu sou um motivo de vergonha, e o Seu nome ser enxovalhado por minha vida. Eu sei, Pai, que nós temos uma vida eterna para viver, e que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor naquele dia que o Senhor nos chamar, para que a gente possa atravessar o vale, dados as mãos com o Senhor, e mãos dadas com o Senhor, porque é Tua promessa, para que a gente possa estar no paraíso. Eu oro no nome do Senhor Jesus, e te agradeço por todas as coisas em nome de Jesus.